Olá! Hoje a gente vai mergulhar num ponto bem específico do novo Regulamento de Segurança contra Incêndios aqui de São Paulo, o Decreto 69.118 de 2024. O foco é entender direitinho como ele trata os subsolos. Exato. Nossa base aqui é o próprio texto do decreto, que saiu em dezembro de 2024. E a ideia é clarear essa definição de subsolo para segurança contra incêndio, né? E ver que regras se aplicam. Isso é fundamental para quem projeta, constrói, usa os prédios. Com certeza. Parece uma coisa simples, né? Definir subsolo. Mas tem umas nuances importantes pelo que vi. Tem sim. Olha, o decreto define subsolo lá no artigo 3, inciso LI, como o pavimento que fica abaixo do perfil do terreno. O básico, né? Certo. Abaixo do nível da rua, digamos assim. Tá lá, embaixo da terra, mas para efeito desse regulamento, ele pode não ser considerado subsolo. Ah, é? E como assim? Quer dizer, quais são as condições para ele escapar dessa classificação? Então, são duas condições, e tem que atender as duas juntas, tá? A primeira, ele precisa ter ventilação natural que dê pro exterior. Ok, ventilação natural. E não é qualquer ventilação. A área total dessa ventilação tem que ser maior que 6 milésimas de metro quadrado para cada metro cúbico de ar lá do ambiente. É um cálculo específico. Entendi. Uma ventilação mínima garantida. E a segunda condição? A segunda é que a laje de cobertura desse pavimento, ou seja, o teto dele, né, precisa estar pelo menos 1,20 m acima do nível do terreno, em pelo menos uma das faces do prédio. Ah, então ele tem que respirar para fora e ter uma parte da cabeça para fora também, digamos? Exatamente, pelo menos 1,20 m em alguma fachada. Interessante notar que o decreto fala que não precisa ter saída direto para a rua para isso valer. Entendido. Ventilação e essa exposição mínima acima do solo. Mas, assim, por que essa diferença técnica toda é tão importante para o regulamento? Qual o impacto prático disso? Olha, impacta numa coisa central, o cálculo da altura da edificação. Isso está definido lá no artigo 3º, inciso 1, a linha A. A altura total do prédio. Isso. E a altura, como a gente sabe, o artigo 19 deixa claro, é um dos fatores principais para definir quais medidas de segurança contra incêndio vão ser exigidas, né? Hidrante, escada, alarme. Certo. Quanto mais alto, geralmente mais exigências. Exato. Então, se certos pavimentos que estão abaixo do solo não entram nessa conta da altura, isso pode simplificar bastante as exigências para o prédio inteiro. Entendi. Faz sentido. E quais são exatamente esses subsolos que o artigo 16 diz que ficam fora do cálculo da altura? Basicamente, o artigo 16 traz dois cenários principais. O primeiro, no inciso 1, é bem direto. São aqueles subsolos usados só para estacionamento de veículo. Garagem. Isso. Garagem, vestiário, banheiro, ou então área técnica sem permanência de gente, tipo casa de máquina, quadro elétrico, essas coisas. Se for só isso, não conta na altura. Ok. E o segundo cenário? Você falou que eram dois. O segundo tá no inciso 2, dá uma pequena tolerância. Ele diz que o primeiro ou o segundo subsolo podem até ter outras ocupações misturadas. Tipo uma lojinha, um escritório pequeno? Exato. Pode ter outras coisas além daquelas do inciso I, desde que a área total dessas outras ocupações não passe de 50 metros quadrados. Ah, só 50 metros quadrados? É um limite pequeno. É um limite pequeno. E tem mais um detalhe crucial aí nesse inciso 2. Qual? Essa tolerância dos 50 metros quadrados não vale para uma divisão específica de ocupação, a F11. F11. O que é F11 mesmo? Boates. Locais para dança, shows, essas coisas com alta concentração de público e risco específico. Para F11 não tem tolerância. Mesmo que seja uma boate pequena, com menos de 50 metros quadrados, no primeiro ou segundo subsolo, ela sempre vai fazer esse pavimento contar na altura do prédio. Ah, entendi. Para boate, o rigor é maior, independente do tamanho ou do nível do subsolo. Faz sentido, pelo risco. Exatamente. O risco ali é tratado de forma diferenciada. Ok. Agora, vamos pensar no caso contrário. E se um subsolo tem ocupações que não se encaixam nessas isenções? Tipo um depósito grande, com mais de 50 metros quadrados, ou uma academia no terceiro subsolo. O que acontece nesses casos? Bom, aí o caminho muda. O artigo 24 direciona a gente para um ponto-chave do regulamento, a tabela 7, lá do anexo A.
Tabela 7. Isso. É nessa tabela que o decreto detalha as exigências adicionais de segurança contra incêndio específicas para esses subsolos com outras ocupações. E essas exigências variam, imagina? Variam bastante. Depende da área que essa outra ocupação tem no subsolo, se é até 50 metros quadrados, entre 50 e 100 metros quadrados, mais que isso, e também do tipo de uso. Se é um local de reunião de público, tipo F1, F3, F5, um depósito, um escritório, cada um tem sua linha lá na tabela. Certo. E que tipo de medidas adicionais podem ser exigidas por essa tabela 7? Coisas mais complexas? Sim. Geralmente são sistemas mais robustos. Pode pedir, por exemplo, chuveiros automáticos, os sprinklers, né? E às vezes até de resposta rápida. Sprinklers? Pode exigir detecção automática de incêndio, com detectores de fumaça ou de calor. Pode pedir sistema de controle de fumaça para manter as rotas de fuga livres. Controle de fumaça. Tipo pressurização de escada ou exaustão? Exatamente. E pode chegar até exigir 2 saídas de emergência separadas em lados opostos da área, para garantir alternativas de fuga. Entendi. São medidas bem significativas. Mas, mesmo na tabela 7, tem alguma ocupação que pode ficar no subsolo sem precisar dessas coisas todas? Tem sim. É importante olhar as notas da tabela também. A nota geral A da tabela 7 lista algumas ocupações que, em geral, podem ficar em qualquer nível de subsolo sem precisar dessas medidas adicionais da tabela. E quais são? Só aquelas mais comuns e de menor risco presumido em subsolo. Garagem de veículo, lava rápido, vestiário, mas aqui tem um limite de 100 metros quadrados para vestiário, banheiro e aquelas áreas técnicas sem ninguém morando ou trabalhando lá direto, sabe? Elétrica, telefonia, lógica, gerador. Certo. Então, para essas, mesmo em subsolos mais profundos, as regras são mais simples. Isso, geralmente não entram as exigências extras da tabela 7 para esses usos específicos listados na nota A. Ok. Então, para a gente amarrar isso tudo, o decreto cria uma definição de subsolo que não é puramente física, né? Leva em conta ventilação, exposição. Exato. É uma definição funcional para fins de segurança. Aí ele exclui certos usos, como garagem ou usos muito pequenos nos primeiros níveis do cálculo de altura, o que pode aliviar as exigências gerais do prédio. Mas, por outro lado, quando o subsolo tem ocupações mais significativas, com mais gente ou mais risco, aí ele aperta as regras trazendo exigências adicionais, pela tabela 7. Precisamente, o objetivo parece ser esse mesmo, tratar o risco de forma mais adequada ao uso real daquele espaço subterrâneo, que tem desafios próprios, né? Com certeza. Entender essas diferenças é crucial, então. Afeta o projeto desde o começo. Afeta o projeto, afeta o custo, né? Porque instalar sprinkler, controle de fumaça não é barato. Sim. E o mais importante, afeta a segurança das pessoas. Como elas vão sair dali, como o bombeiro vai entrar, em caso de incêndio. Fica claro que, apesar dessa nossa conversa focada, quem for aplicar isso na prática precisa mesmo consultar o texto completo do decreto 69188. Fundamental. E não só o decreto, mas as instruções técnicas, as ITs do Corpo de Bombeiros. São elas que detalham o como fazer de muitas dessas exigências. Com certeza. As ITs são um manual de instruções, né? Exato. E, sabe, fica uma reflexão pra gente. Com o uso dos subsolos ficando cada vez mais variado, hoje tem academia, mercado, até cinema em subsolo, não só garagem. É verdade. Como será que essas normas vão precisar evoluir no futuro? Para continuar garantindo a segurança diante de novas formas de construir, novas tecnologias, novos jeitos de ocupar esses espaços subterrâneos. É uma boa pergunta. Um desafio constante para a regulamentação acompanhar a realidade, né? Exatamente. Algo para a gente continuar acompanhando e discutindo.